Meu nome é Ricardo Signoretti, eu sou treinador de vôlei aqui da Sojipa atualmente, formado em Educação Física pela URGS e técnico nível 2 da Confederação Brasileira de Vôlei. Trabalho aqui no clube já há 20 anos. Eu comecei a jogar vôlei quando eu tinha em torno de 12 anos e aí tive a oportunidade de jogar na Sojipa, vim fazer um teste, passei, segui jogando aqui e aí depois joguei na Ubra também, mas desde criança eu sempre tive um apreço especial pelo vôlei. Eu cheguei a passar por vários esportes, vôlei era um esporte que estava em ascensão no Brasil, e os jogos já estavam começando a ser televisionados. E eu olhava e achava um esporte magnífico. Tinha todo um encantamento pelas jogadas, pela parte técnica toda, questão das defesas, dos sistemas. E foi o esporte que mais me encantou de todos que eu pratiquei. Eu acredito que o esporte tem uma contribuição muito grande na formação de um ser humano, no sentido físico, de melhorar todas as questões de saúde, capacidades coordenativas que a gente precisa, desde força, agilidade, equilíbrio, questões emocionais também. O esporte ajuda a gente a trabalhar com valores, a trabalhar com questões que vão fazer com que a gente cresça e evolua como pessoa, como ser humano. Acho que também a questão de trabalhar a fé, porque a gente acredita em algo que não aconteceu e a gente batalha e treina até chegar o mais próximo possível da conquista daquele sonho, daquela meta. E especificamente o vôlei eu acho um esporte que ajuda muito no desenvolvimento, porque trabalha com todas as capacidades coordenativas que a gente precisa, desde equilíbrio, tempo de reação, resistência, força. Ele, nas questões emocionais também, ele ajuda a gente a desenvolver o espírito de equipe, respeito, comprometimento, responsabilidade. E acho que ajuda a trabalhar num contexto geral tudo que a gente precisa para crescer, evoluir, ser competitivo dentro de uma realidade bem competitiva que a gente vive, trabalhando sempre para melhorar tudo o que a gente precisa como pessoa. Eu acredito que isso é ser competitivo. Bom, eu ouvi esse comentário de alguns treinadores em algumas ocasiões e eu fico contente pela observação, apesar de não necessariamente achar que eu seja um dos melhores, porque eu conheço muitos excelentes treinadores no Brasil, em competições que a gente vai, nacionais, mas eu acredito que essa observação, esse conceito tenha surgido pelos resultados que as equipes que eu trabalho conquistaram tanto aqui no estado quanto fora do estado. A gente já conseguiu trazer títulos da Taça Paraná, que é uma competição que envolve os clubes mais importantes do Brasil, e a categoria que eu trabalho, a gente já foi campeão 3 vezes e outras vezes a gente ficou entre os 3 principais colocados algumas vezes. Nas competições estaduais a gente já conseguiu bastante títulos também, nas categorias que eu trabalho. E muitos atletas que iniciaram treinando aqui comigo se projetaram para a seleção gaúcha
e seleção brasileira. Eu acredito que essas questões acabem por, de uma certa forma, valorizar o profissional, e acho que eu consegui alguns resultados nesse sentido. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Fernanda Garay aqui e na escola. Ela estudou na escola que eu trabalho, que é o Colégio Marista São Pedro, e ela treinava e jogava vôlei lá conosco. E a Fernanda Garay é campeã olímpica. Tive a oportunidade de trabalhar com vários atletas. Bruno Conte foi aqui da Sojipa também. Chegou a pegar a seleção gaúcha, ele foi campeão brasileiro de divisão especial e foi capitão da seleção brasileira infanto, onde eles disputaram o Mundial. Teve a Thaís Saraiva também, que foi líbero na seleção brasileira juvenil, foi vice-campeã mundial. E vários outros atletas que depois disputaram Superliga e chegaram a ser convocados para a seleção brasileira. Chegou a ter uma época que a gente teve atletas em todas as seleções brasileiras masculinas, todos formados aqui comigo, desde a Sub-17, Sub-19, Sub-21 na adulta. Teve o Murilo Radic, que também chegou a pegar a seleção brasileira adulta, hoje ele joga na Polônia. E vários Douglas Bastos, e tem uma turma aí que está jogando. Bom, eu acredito que o vôlei ele contribui muito com a questão da sociabilização e da comunicação. A gente consegue fazer com que a criança ou o adolescente se insira dentro de um ambiente onde ele vai poder trabalhar bastante questão de amizade, questão de espírito de equipe. A gente trabalha com uns sistemas assim onde envolve o trabalho de valores, de respeito, de evolução em geral. A gente procura fazer com que todo mundo que faça parte, né, tanto das escolinhas quanto das equipes, consiga enxergar a sua evolução dentro do processo todo de trabalho, de treinamento. Então eu acredito que o vôlei contribua muito desde cedo para quem pratica, em vários aspectos emocionais, cognitivos, físicos, espirituais. A realidade, ela se apresenta de uma forma muito completa, contribuindo com a formação de uma pessoa.